Segundo a nossa segunda meditação e percorrendo a ceia de nosso Senhor Jesus Cristo com seus apóstolos, o Senhor, após a segunda taça de vinho e oração, bendizendo ao Pai, o que faz? Pegou o pão ázimo, como nós comentamos, que representa a ansiedade daquele povo de libertar-se. Mas o pão ázimo, ele não era consumido somente puro. Nele os judeus passavam a salsa, o creme de condimentos vermelhos. Como nos foi dito acerca a respeito da libertação do povo, o que fez o anjo exterminador? Vamos ver como está o conhecimento. De quem? De quem se salvaria ou de quem seria punido? Logo, o que se celebrava na Páscoa não era a libertação? Não poderia deixar de existir a memória e a atualização do anjo que selou aquelas portas, preservando-nos da morte e da ira de Deus. É verdade. Em nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo não nos dá mais um creme ou uma salsa de cor vermelha. Nos dá o seu sangue. Assim como o anjo preservou, selando com sangue a porta daqueles que seriam libertos e não pereceriam à morte, nós diariamente somos selados pelo sangue de Jesus, preservados da morte do pecado. Bendito seja Deus. E que pouca devoção, reverência temos ao precioso sangue de Jesus Cristo. Nós, tantas vezes que comungamos, não recordamos que seu sangue está em nós. Seu sangue está em nós. Mais uma anedota. Eu espero não ser levado ao tribunal do Santo Ofício depois desta história. Eu recordo, não teria como não terminar, padre, contando essas histórias. Os senhores já concluíram que Deus ou me tomava pelo cabelo ou me tomava, não havia outra maneira de fugir dele. Eu até os dias atuais, é um pouco desagradável que o pregador fique contando histórias da sua vida, mas é o que eu conheço. Eu não fico bisbilhotando a história de ninguém, então eu vou contar a minha história, não é verdade? A única história que eu bisbilhoto são duas histórias. A da vida dos santos e a de Jesus no Novo Testamento. Mas eu vou contar a minha, que não é nem de santo, nem está no Novo Testamento. Eu até os dias atuais eu tenho um verdadeiro pavor de duas coisas: de frango, todos já sabem disso, e agora a segunda não sabem, de agulha. Agulha, no Padre Marcos tem um verdadeiro pavor de agulha. Então, certa vez, tinha que retirar sangue. Eu era um pequeno. E eu abri um terreiro dizendo que não gostaria de retirar o sangue. Até hoje os médicos, quando me passam qualquer tipo de remédio, eu digo, por favor, que seja via oral, de alguma maneira, ou virtual, enfim, o que for, mas nada pontiagudo, né?
E não acreditam que um homenzadão desses, que tem medo de agulha, mas eu tenho, né? Para tirar sangue até o dia de hoje eu tenho que ficar tombado numa cama, e de preferência com a mãe me dando a mão, porque eu fico com a minha mão gelada. Mas os meus pais, como eu sabia que eu gostava muito de ir à missa, me disseram: olha, nós vamos primeiro à missa, você estará em jejum, né? Por isso, já sabemos, sempre vamos à missa pela manhã em jejum. Isso aprendi dos meus pais. Por isso, até hoje, como sacerdote, eu presido a Santa Missa em jejum todos os dias de manhã. E depois nós vamos tirar sangue. Então eu disse para o meu pai e para a minha mãe: mas se eu comungo do sangue de Jesus, não vou tirar o meu sangue, eu vou ver o sangue de Jesus lá na seringa. E o papai disse: é isso mesmo, então não é você que vai levar picada, é Jesus com você. Eu falei: pai, então vamos logo. Na verdade, Jesus não levou nada, eu abri um terreiro e eu vi o sangue de Jesus, e enfim, eles me enganaram. Mas depois eu pensei, e eu recordo que eu estava no 4º ano de teologia estudando justo essa matéria, por isso eu aprendi passo a passo do sacrifício da Páscoa dos judeus, que eu, ao estudar o mistério da transubstanciação e os efeitos da Eucaristia, eu falei: olha, eu não sou nenhum gênio, mas com 7 anos de idade já fazia teologia. É claro, a mulher tirou o sangue de Jesus. Ora bolas, se eu comunguei do corpo e do sangue, o sangue dele estava circulando pelas minhas veias e artérias, né? Então eu vi o sangue de Jesus. Fiquei todo contente, dava gargalhadas no seminário, dizendo: Jesus, eu não sou nenhum São Tomás de Aquino, mas alguma teologia eu já fiz na minha vida, né? E é verdade. Na verdade, aquela teologia não serviu para me enganar da dor da seringa, mas me fez concluir, passados 20 anos depois, que eu que comungo diariamente como sacerdote, o que corre aqui, o sangue de Jesus. Que pouca fé nós temos, meus amados. Pouca fé. Como nós nos maltratamos, como nós nos deparamos com o espelho e não vemos aquilo que Santo Agostinho dizia: não sou eu que me converto nele, é a sua carne que se dissolve e se converte na minha carne. Como não amar a Eucaristia? Como não esperar com ansiedade nesta quarta-feira santa, o dia de amanhã, em que a Igreja inicia o seu trido na instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial? Como não esperar? O sangue. Um Deus, diz-nos o doutor de Hipona, Agostinho, um Deus que deixa com que o seu corpo se transforme no nosso, que o seu corpo santo e perfeito se dilua num corpo pecador e imperfeito. Que Deus é esse? E respondia Santo Agostinho: é um Deus de eterna misericórdia, porque só o coração de Deus é capaz de chegar à miséria do que é o homem. Por isso, o que nós acreditamos? Que o homem foi ferido pelo pecado, mas a sua natureza jamais está corrompida. E na minha natureza humana corre o sangue de Jesus, e seu corpo está dissolvido no meu suor, nas minhas células, no meu tecido adiposo, uns a mais, outros a menos. Jesus. Uma vez, uma senhora bem rechonchuda, entende o que eu quero dizer, né? Robusta, veio conversar comigo, dizendo: padre, eu sou tão triste por ser gordinha. Então eu lembrei da música do Roberto Carlos. Ele nos fez uma música para as gordinhas, mas não vi com muito respeito, eu digo, todos nós, né? Não somos gordinhos, mas temos excesso de formosura, não é verdade? Então,
Eu não lembrava a letra do Roberto Carlos para animá-la naquele momento de direção espiritual, porque as pessoas também podem chegar para o padre e reclamar que está gordinho, que está magrinho, né? O padre tem que escutar de tudo. Para isso estudamos tanto. Eu disse, eu tenho que animar esta senhora de alguma maneira. Lembrei. Minha senhora, a senhora não está gordinha, tem muito tecido adiposo. Imagina que em todo o seu tecido adiposo há muito Jesus Cristo. Me disse aquela senhora, então agora eu vou sair do vigilante do peso e não vou mais tentar emagrecer, porque eu quero ter muito Jesus. Meu bendito seja Deus, tirei a mulher da depressão. Isso foi a história do Padre Marcos, volume 6. Mas é verdade, nunca mais ela voltou para me dizer se emagreceu ou se engordou mais. Mas eu disse a ela, minha senhora, se eu pudesse, eu vivia de 3 coisas. Uma, Jesus Eucarístico. 2, chocolate. E 3, queijo. Seríamos os gordinhos mais felizes do mundo. Eu disse, a senhora quer seguir a direção espiritual? E disse, eu nunca vi um padre tão alegre até com os gordinhos. Ela sentiu um complexo de ser gordinha. Eu disse, não se preocupe com isso. E reclamava, é porque pelo meu excesso de peso eu não posso me ajoelhar e fazer a genuflexão. Eu disse, tudo bem, ainda que você não possa fazer a genuflexão ou se ajoelhar, recorde que a sua coluna não está travada pela gordura, porque eu nunca vi coluna com gordura. Portanto, faça uma bela reverência e seja feliz. Eu creio que o endocrinologista dela até hoje deve me agradecer. Eu volto. Essa teologia é do cotidiano, a teologia da vida. Assim se ama Jesus, que está no meio de nós. Eu volto para terminar a Páscoa de Jesus, que amanhã celebraremos com os apóstolos. O Senhor, depois de dar aquela salsa, aquele creme vermelho para untar, para passar no pão ácido, por fim, pegou o 4º cálice, o cálice da bênção. E após a oração, onde eles rezam do Salmo 113 ao Salmo 118, maior salmo da Sagrada Escritura, comem o cordeiro. É quando nós podemos concluir ao comungar que é preciso viver dores nas alfaces e nas ervas amargas. É preciso relembrar a nossa pressa e a nossa ansiedade com o pão ácido. Logo após, relembrar que em nós corre um sangue que não foi o sangue que o anjo exterminador nos libertou, e sim o sangue que nos libertou, o sangue de Jesus na cruz, para depois ter por completo o pedaço do cordeiro em nós. A Páscoa da vida é isso. A Páscoa da vida passa pela dor, pelo sangue, pela ansiedade, para chegar à plenitude de Jesus. A vida de Jesus não foi fácil do nascimento à morte. Por que a nossa tem que ser? Pergunto aos senhores. Não. A vida do cristão, nas palavras de João Paulo II, é a vida de um outro Cristo. Seja bem-vindo de Belém a Jerusalém, da manjedoura ao Calvário. É a sua vida. Caso contrário, nós não seguimos a Cristo.
Caso contrário, amanhã o que viveremos na instituição do lava-pés não é um Jesus que passou por aqui. É uma historinha que conta. E nós não vivemos de historinhas. A igreja vive do que é real e do que todos nós sabemos que é comprovado. Eu tenho certeza que nesta noite de hoje, com histórias, com anedotas, lendo os salmos e principalmente adorando a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, eu e você vivenciaremos a Quinta-feira Santa de uma maneira muito distinta, recordando os elementos da Páscoa de Jesus e trazendo-os para a nossa vida. Saiba, meu amado irmão e minha irmã, que no retiro de sexta-feira, que começará 1h da tarde, nós falaremos do túmulo. Como era o túmulo de Jesus? Os senhores já pensaram? O porquê de uma pedra grande? O que existiria no túmulo novo que eles foram pedir? Por que o sudário ser branco e de linho? Cenas dos próximos capítulos. Sexta-feira, 1h da tarde, nos encontramos aqui, sem adoração, simplesmente preparando o quê? O rito da paraliturgia da cruz, onde 3h da tarde a humanidade para reverenciar a morte de Jesus. O sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós